Aí a gente chega 3 anos depois, num acidente também que, cara, acho que depois do acidente do Senna, para mim, o mais impactante é esse, que é a do Lauda. Porque no Inferno Verde, né, em Nürburgring, no traçado longo, inclusive esse acidente do Lauda ocasionou o fechamento de Nürburgring temporariamente, que aí se criou a versão short, né, a versão short dele, e quem ganhou na inauguração da versão short foi o Senna na corrida dos campeões. Das Mercedes. Com as Mercedes 190 aí lá. Só que o Lauda aí de Ferrari, né? Inclusive, no ano de 76, o Jorge está fazendo um review, brilhantemente, a Fórmula 1 passou por uma mudança de segurança durante a temporada, né? Eles tiraram aquelas corcundas que os carros tinham, né? Deixaram aí o Santo Antônio. O periscope. E deixaram o Santo Antônio à mostra. Como a gente dá para ver na imagem. Né? E já pensando em acidentes que já tinham acontecido antes, por causa do periscope atrapalhou no resgate, mas o Lauda foi um misto de fatalidade com insegurança do carro. Né? E o azar de ser em Nürburgring. Por que Nürburgring? 22 quilômetros, né, gente? 22 quilômetros de pista. Ninguém, hoje em dia, quem acompanha o Endurance, né? O GT World Challenge lá, tem corrida em Nürburgring, no traçado longo, nos 22 quilômetros. Você olha de noite, é uma bagunça, porque tem pedaço da pista que tem caminhão socorrendo o carro. E os caras lenhando. E, cara, tipo assim, a chegada fica na parte sudoeste do circuito, lá embaixo, a linha de chegada. O Lauda sofreu um acidente um pouco depois do carrossel. Do primeiro carrossel, na verdade. Se eu não me engano, é um pouco depois do primeiro carrossel. Né? Então, agora, como o circuito é muito longo, eu não vou precisar para você. Isso depois a gente também vai retomar, certamente, quando a gente fizer o review de 76, que o Rogério também está convidado aí, quando a gente for falar do acidente do Lauda em pormenores. Né? Mas, assim, aí está uma resposta da sua pergunta, Rogério. A segurança nesse acidente já evoluiu um pouco do que era o severo para ir. Por quê? O Lauda aí já estava com macacão e balaclava de Nomex, que é aquele material que resiste a anti-chama, né? Apesar de não ter ajudado muito, porque ele perdeu, num acidente, quando ele bateu no guarda-reio, o Lauda, ele perdeu, o capacete dele saiu voando. Ele ficou sem capacete, né? Dentro do carro, começou a pegar fogo, né? Ele começou... E o problema nem foi muito que pegou fogo, a condição física. O problema mais do Lauda foi os gases que ele inalou, incluindo o gás de resgate de extintor de incêndio. Isso aí que acabou prejudicando. Quando, por exemplo, chegou a ambulância lá e o Aldeto, Daniel Aldeto, que era o chefe de equipe da Ferrari, conseguiu um helicóptero, na pista já, ele pegou no pé do Lauda, ele já estava frio. O Lauda já estava com problemas circulatórios já na pista. Vocês verem que o problema foi toda a inalação de gases. Né? Ele começou realmente a perder a oxigenação sanguínea na pista, começou a ficar em estado crítico mesmo, já lá mesmo. Foi um milagre essa recuperação do Lauda, mas decretou o fim de Nürburgring. Por quê? Como o Nicolas falou aí, no comentário, no Nürburgring 24 horas, qualquer acidente é 2 anos para o cara chegar. E era justamente essa reclamação do Lauda. Ele não queria ter essa corrida em 76, ele falou justamente isso. É muito tempo você chegar quando tiver um acidente. O pessoal zoou ele. Diga-se aí, pessoal. O Emerson não, mas James Hunt, George Scheck, todo mundo fala, o cara tá com medo. E o Lauda falou, não, eu sou o recorde da pista. Nessa época, ele era o cara mais rápido de Nürburgring com a Ferrari. Ele tinha um recorde. E ele não queria essa prova, por causa de exatamente isso. Você tem um acidente... Dessa dificuldade, né? Essa dificuldade. 2 anos para chegar.
né? É importante destacar que a atitude do Lauda durante o campeonato, na sequência do campeonato, para mim é exemplar, né? Só comentando, o primeiro piloto que chegou e ajudou a tirar o Lauda do carro em chamas foi o italiano Arturo Mesario, né? Que o Lauda agradecia todo ano a ele, viraram amigos, né? Porque nessa época também tinha esse detalhe, a gente falou do acidente do Sever e do George Scheckter, os pilotos paravam e iam ver o que estava acontecendo e vamos ver, nós aqui, tinha essa coisa, e aí não foi diferente. Como você disse, o Lauda foi em estado crítico para o hospital. Na sequência, no segundo dia, o padre deu a extrema unção para ele, porque falou, já era, a família pediu para o padre dar a extrema unção. Para quem não é católico, né? Extrema unção é a unção final, a bênção final, porque o cara já empacotou, né? Ou vai empacotar. E 40 dias depois ele estava alinhando no grid, né? Depois da extrema unção. Isso já é, para mim, significativo. Já é uma coisa fantástica, sabe? Mas o mais fantástico foi na última corrida, né? No Monte Fuji, né? E ele falou, não vou. Ele podia ser campeão do mundo, né? O James Hunt deve o campeonato a ele, né? O Lauda era para ser tetra, né? Falou, não vou. Não tem por que eu fazer isso. Deu uma de George Scheckter. O George Scheckter já tinha feito isso também com extrema consciência e coragem. Falou, não vou largar a centésima, né, Jorge? Acabo minha carreira aqui. E o Lauda fez Stewart, coisa, né? Parecida. O Jack Stewart. O Jack Stewart fez isso em 73. E o Lauda fez coisa parecida, né? A carreira dele continua, evidentemente, mas ele fez coisa parecida. Eu abro mão do campeonato do mundo pela segurança. E aí eu fico me perguntando, que a gente não viveu essa época, eu estava vivo, mas eu não me lembro disso, né? Eu não me lembro da época, do que aconteceu. Qual é a repercussão que aconteceu sobre isso, né? Eu não me lembro, não sei disso. A repercussão foi bem grande, né? O comendador ainda era vivo, né? Ele tentou dar todo o apoio. Inclusive, o Lauda estava tão desenganado que o Enzo já tinha mandado substituir ele, né? Já tinha mandado substituir ele. Acho que o Lauda escutou que ia substituir ele, mas não. Você tá louco? Quem que vai? Quem é? Meu carro. Eu ando, eu piloto. Mas, viu, o acidente do Lauda, só para deixar aqui claro aqui, ocorreu porque na batida, o carro bateu de lado, né? Eu ainda estou tentando lembrar qual curva era, mas eu sei que era antes do carrossel. Eu acho que é antes do carro, acho que é antes do primeiro carrossel ainda. Que Nürburgring também, apesar de eu ser piloto, né, não é um dos meus circuitos favoritos, porque não dá para dar uma volta boa lá, é impossível. Limpa é difícil, cara. É difícil dar a volta limpa. É difícil. E aí, o Nicolas Zé falou assim que as 24 horas de Nürburgring não pertencem ao campeonato. Pertence sim, Nicolas. É o GT World Challenge. Não é um campeonato FIA. É um campeonato à parte. E tem regional. As 24 horas de Nürburgring. Regional. Não. É internacional. Tem as 24 horas de Nürburgring, 24 horas de Spa, né? As 12 horas de Indianápolis. É um campeonato aí off-season, vamos dizer assim. Então, o acidente do Lauda ocorreu porque quando o carro bateu, com o tanque de combustível que não era selado, hoje não era selado, ele rompeu e caiu nas partes quentes e, aí é bagunça. E aí começou a pegar fogo. E assim, os materiais que eram ainda usados nos carros eram muito inflamáveis, né? A tinta que era usada no carro, os pneus, etc. Tudo virou combustível. E